Seja bem-vindo a este especial Eixo Atlântico. Na próxima hora vamos falar sobre coesão territorial, os desafios que os próximos meses trazem para todos nós e perceber que oportunidades pode trazer esta crise como esta que a pandemia de Covid-19 nos trouxe. São meus convidados Ricardo Rio, presidente do Eixo Atlântico, e Sean Mau, a secretário-geral do Eixo Atlântico, a quem desde já agradeço a presença aqui. E vamos começar por perceber um bocadinho, explicar para quem está lá em casa, de que forma é que, e se calhar começava por si, Ricardo, de que forma é que trabalha a Associação Eixo Atlântico e em que áreas se envolve? Antes de mais, muito obrigado pelo convite, por esta conversa. O Eixo Atlântico é uma estrutura representativa de cooperação transfronteiriça que agrega os principais municípios e outras estruturas de caráter municipal, como é o caso das diputações galegas, de um lado e do outro da fronteira, do norte de Portugal e da Galiza, que é uma estrutura que tem já mais de 25 anos de história, com um legado muito importante do ponto de vista de algumas das áreas que marcam estes territórios, quer do ponto de vista da cooperação direta entre cidades de um lado e do outro da fronteira em áreas como a cultura, como a promoção turística, como o desenvolvimento desportivo, até mais recentemente matérias como a sustentabilidade, a agenda urbana e outras que são relevantes para estes territórios, até uma outra dimensão da intervenção do eixo que tem sido muito importante, que é, digamos assim, na reivindicação política, no lobby, sobre aquilo que devem ser também investimentos qualificadores do território, seja do ponto de vista da ferrovia, da articulação de determinadas políticas entre os governos dos dois países e que vão produzindo efeitos de facto no território e até marcando aquilo que são as políticas da União Europeia ao nível da cooperação entre territórios de fronteira. João, uma associação que nos últimos 20 anos se tem mostrado, acima de tudo, vital para esta cooperação entre Portugal e Espanha, entre, neste caso, os países do norte de Portugal e as cidades espanholas. É certo. Países non cidades. Sí, nós somos a voz política, como ben decía Ricardo, dunha realidade histórica que xa ven dende a Idade Media, cando a Galaecia tiña capital en Brácara Augusta. Por lo tanto, aquí o que se fixo, o que fixo Fernando Gómez cando a criou, e o que están a facer os presidentes que están a liderala, é darlle ese, vamos a chamarlle esa carcasa, esa capaza política, ao que é un sentimento cidadán que é a base da Eurorrexión. Pero claro, isto é un problema de escala. O Eixo Atlántico é a terceira área urbana da península. A primeira é Madrid, a segunda Barcelona, a terceira nós e a cuarta Lisboa. O que nos permite ter unha voz cunha escala diferente. Estamos entre as 9 grandes áreas urbanas de Europa. Iso nos dá unha voz en Europa que as cidades individualmente non poden ter. É obvio que o Eixo Atlántico reciben comisarios, as cidades nin sempre consiguen ser recibidas polos comisarios, non poden recibir a todas as cidades medias de Europa, verdad? Reciben as grandes capitales, Lisboa, Madrid, nin siquiera ás veces reciben nin a Porto, nin a Coruña, nin a Vigo, por lo tanto, nos dá unha escala. Nos dá unha escala en Latinoamérica, donde agora as fronteiras de Mercosur, designadamente Argentina con Brasil e Uruguai, están a pedir o noso apoio e nos levamos xa uns anos dándolle asistencia técnica cara a formación. En breve, foi suspendido pola pandemia, xa estaba para entrar en vigor este ano o Parlamento de Mercosur con sede en Montevideo. E nos dá unha escala tamén no que é o conxunto de Europa, donde temos unha voz única que representamos a 7 millóns de cidadáns, donde temos unha lideranza política que non é usual, porque moitas veces estas son organizaciones un pouco funcionariales, burocratas. Pero claro, o facto de ter voz política, por exemplo, agora, a presidencia é a terceira cidade de Portugal. E é a cidade xave entre o norte e a Galiza, porque a máis Braga é o epicentro entre Porto e Vigo e non só. Por lo tanto, iso nos dá unha valía que nos permite, en resumo, defender os dereitos dos cidadáns até quase ser os únicos. É dicir, fomos nós que nos lanzamos a campaña de apoio á Comisión Europea do roaming. Resultado, o roaming xa non existe. Fomos nós que nos lanzamos a campaña para solucionar o problema das SCUT. O problema das SCUT está razonablemente solucionado, ao menos no ámbito da Eurorrexión. Fomos nós que nos lanzamos a campaña do convoio cando iban a fechar a liña Porto-Vigo. A liña Porto-Vigo está a ser millorada, existe, continúa, está. E finalmente é agora, na presidencia do Ricardo, que está a lanzarse unha iniciativa política que non se fixe en ningún lado de Europa, que somos as cidades as que vamos a conducir a saída da pandemia e a apoiar aos nosos cidadáns.
Precisamente, e também mais à frente vamos falar dessa eletrificação da linha Porto Vigo e também das lições de mobilidade que esta pandemia de Covid-19 nos trouxe, mas propunha agora olharmos para uma reportagem realizada pela jornalista Daniela Assunção, que nos mostra o que é que aconteceu em Pontevedra na conferência que reuniu presidentes de Câmara, tanto de Portugal como de Espanha. A pandemia provocou e obrigou a uma reflexão e modificações. A tecnologia, a habitação, a vida nas cidades, as cadeias curtas, há uma série de hábitos que nós tínhamos que certamente teremos que adaptar. O desenvolvimento sustentável, a redução do consumo, tudo isso são aspectos que estão em cima da mesa. Mas também nos novos modelos de participação pública, nas grandes decisões dos investimentos, termos, digamos, uma atitude mais cooperativa e mais dialogante com as diversas instituições. Como é que nós respondemos também a esta nova dinâmica das redes sociais? Quais são as novas decisões públicas que temos que ter? Que tipo de participação? O Norte, Portugal e Espanha. A Euro-região sem fronteiras, sem burocracias. Mais pessoas, mais digital, reconstruída. O que é moi importante é que teñen que mudar moitas cousas na fronteira e no que din relativamente a cooperación ten que haber menos fotos, ten que haber menos demagoxía, menos palabrería e máis traballo físico. Porque ao fin toda a palabrería institucional que levan tantos anos dando non levou a solucionar o problema do feche da fronteira que afectou gravamente a cidades como Valença e Tui, como Cerveira e Camiña. Alguén de Valença, un comerciante, decía: e de que me sirve poder abrir as portas da miña loxa se os meus clientes non poden entrar? Desde logo mais colaboração regional, colaboração institucional entre poderes públicos, entre os poderes públicos e os agentes da sociedade civil, foi uma das mensagens fortes que perpassou por algumas das intervenções dos nossos expertos durante esta sessão, e eu julgo que esse é também um exemplo em que o eixo atlântico volta a assumir a liderança até à escala europeia. Uma crise económica que provocou uma crise social, ou uma crise social que provocou uma crise económica. Esta foi a grande questão que motivou a conferência do Eixo Atlântico e que serviu já para lançar a Cimeira Ibérica que decorre no próximo mês. Serviu também para tentar encontrar soluções e respostas para responder à crise provocada pela Covid-19 na Euro-região. Essas respostas, essas soluções serão dirigidas ao Governo, dentro do país e à própria Europa. Certo é que nada pode ficar como está. Com a imagem de Ricardo Ribeiro, Daniela Assunção, em Pontevedra, Espanha. E através desta reportagem da jornalista Daniela Assunção, nós percebemos aqui que uma das coisas fundamentais para funcionar este eixo atlântico, que é haver esta cooperação transfronteiriça, neste tempo de pandemia foi mesmo quebrada. Como é que se depararam com esse fecho de fronteiras? Obviamente que esta realidade recente colocou enormes dificuldades a todos estes territórios, porque de facto, mais do que uma relação de colaboração, diria do ponto de vista das políticas, há relações de afinidade concretas no dia-a-dia, de mobilidade de cidadãos de um lado para o outro da fronteira entre os diversos concelhos, que, não sendo viabilizada, põe em causa as dinâmicas de cada um dos territórios. E não é apenas a área do turismo. Nós sabemos que há muitas pessoas que trabalham, digamos, do outro lado da fronteira, seja de portugueses que trabalham em Espanha ou de espanhóis que trabalham em Portugal, há pessoas que estudam, há pessoas que, obviamente, desenvolvem várias outras atividades, e isso foi posto em causa durante um período demasiado alargado, no nosso entendimento. Aliás, o Eixo Atlântico foi uma das estruturas que defendeu uma reabertura antecipada das fronteiras entre Portugal e Espanha, nomeadamente entre o norte de Portugal e a Galiza, porque na altura até defendemos, como chegou a acontecer para outros territórios, que houvesse um tratamento diferenciado para estas regiões, quer pelo nível, digamos assim, dos dados que eram registados ao nível da pandemia, quer também pelo impacto efetivo que o corte de fronteiras implicava nas dinâmicas de desenvolvimento destes territórios, e mesmo para outros concelhos que não estão neste momento afiliados do Eixo Atlântico, e há pouco o João falava dos territórios de fronteira, como é o caso de Valência e Tui e outros territórios,
o impacto do fecho de fronteiras foi muito, muito significativo e, de facto, foi algo que nós tivemos que superar, resistindo durante este período, mantendo-nos seguramente em contacto, defendendo políticas comuns para este efeito e, obviamente, depois, a partir do momento em que as fronteiras foram novamente abertas em julho, beneficiando daquilo que foi o retomar daquilo que eram os laços históricos entre estes territórios. E precisamente, João, mostrou-se muito crítico na altura do fecho destas fronteiras, numa altura em que vemos, esta semana Portugal já registrou casos de infecção superiores a 1000 diários. Teme que possa vir aí um fecho de fronteiras ou acha que isso já está completamente afastado por parte dos governos porque não é possível aguentar outro fecho de fronteiras? A ver, unha coisa é a situación sanitaria que pode aconsellar, como está a acontecer en Madrid, unhas medidas especiales nunha cidade. Ben? Esa cidade pode ser do norte, pode ser da Galiza, do resto do país, é unha cosa que temos que respetar. Outra coisa distinta é que pola burocracia e pelo facto de ser dous países distintos se apliquen reglas innecesarias. A situación no norte e na Galiza é moito similar. É verdad que agora estamos a ter un problema en Ourense, pero as medidas que tomaron de confinar a cidade non a xente dentro das casas, sino entradas e saídas é máis de carácter preventivo. Non estamos nunha situación grave nas urxencias, nas unidades intensivas, non hai nada que vaya a hacer. Agora, é verdade que están a aumentar os contagios e, por lo tanto, é unha situación preventiva. Se a situación é similar, e se somos unha realidade social, porque nós non somos unha entelequia política como en outras partes da Europa, isto non é unha reunión de políticos, isto é unha realidade, como decía Ricardo, social, xente que vai de Galiza a facer o maestrado ao Miño, a Braga, xente de Braga que ven a Universidade de Vigo, que son as dúas máis ligadas, de Porto con Santiago, traballadores. Isto é unha relación. Antes da crise, datos de Eurostat, da Unión Europea, 4.000 vehículos diariamente cruzaban a ponte Valença-Tui, a ponte da autoestrada. Isto mostra unha realidade. Pois fagamos que esa realidade tamén o sexa administrativamente. Se tes que fexar Valença, probablemente teña os mesmos indicadores que Tui. Entón, fexalas conxuntamente. E deixa que a xente entre Valença e Tui poda ir a facer as compras ao supermercado da mesma forma que se fexas Porto, a xente, pois o mellor de aquí de Matosiños pode ir a facer a compra a barrios do Porto, a xente de Porto pode vir aquí ao centro norte, porque somos unha realidade. Entón, a coller e dicir, aquí hai unha fronteira, a unha raya, e vamos fexar administrativamente cada país. É innecesario. Se ten que fexar, fexalo todo, pero fexa por unidades de convivencia. Claro, non sei o que levamos tempo defendendo, non sei se irá esta cimeira, porque esta cimeira é un bocado estrana, verdad? É a reforma do Tratado de Valencia. Para empezar, un tratado entre España e Portugal leva o nome de Valencia no Mediterráneo que non ten nada a ver con Portugal. Xa ten quase 20 anos, está totalmente ultrapasado, somos unha fronteira moito dinámica, nomeadamente cano norte, verdad? E precisamos de un tratado novo con figuras novas. E unha das figuras que nos defendemos son os consorcios transfronterizos de cidades, o que se chama eurocidades. E os consorcios teñen competencias. Se son consorcios portugueses, teñen competencias. Se son consorcios españoles, teñen competencias. Por que non poden ter competencia un consorcio transfronterizo? Competencia na mobilidade, na protección social, na saúde. O que teria significado que no fexe que hubo, en vez de fexar no medio entre Valença e Tui, hubieran fexado no límite de Valença e no límite de Tui. E hubieran permitido que esa Malta, que pode chegar aos 30.000 habitantes conxuntamente, continuaran a facer vida, para ir aos supermercados, en fin, o pouco que se pudo facer, pero pelo menos hubiera sido unha dinamización da economía. Para iso que precisamos un tratado novo, porque as eurocidades son cartón pedra. É dicir, cal é o rol das eurocidades? Xa vimos na pandemia. Agarrar a pancarta e colocarse ali a dar queixiñas na ponte. E teñen que ter competencias, como temos as cidades. Por lo tanto, isto significa un mudanza de paradigma, e iso xa inviabiliza completamente o fechar pola metade. Muito bem. Ricardo, e nesta conferência que aconteceu em setembro em Pontevedra, saíram propostas, um desenho daquilo que querem propor, neste caso aos governos dos dois países, para que se possa, num futuro próximo, que seja provável, fazer como o Charles estava a dizer e não se fechar completamente a fronteira, mas haver pequenas regiões que possam continuar a fazer trocas comerciais e fazer a vida, porque é uma realidade conjunta. Saiu daí alguma proposta nesse sentido?
Saíram várias ideias e eu julgo que esta cimeira teve, de facto, várias dimensões que a tornam histórica. Foi histórica desde logo, porque foi a primeira que, neste contexto pós-pandemia, juntou autarcas de 2 países de uma forma tão abrangente. Foram quase 30 que estiveram presentes neste encontro e que se disponibilizaram a dar o seu contributo. Foi histórica também pelos conteúdos das intervenções ali produzidas dos vários especialistas presentes, entre os quais os portugueses, ex-comissário Carlos Moedas, o Miguel Poiás Maduro, o José Soeiro e vários outros, que deram, de facto, um conjunto de perspectivas bastante, diria, estruturantes daquilo que podem ser as novas políticas de cooperação entre os Estados e entre as cidades num contexto transfronteiriço como aqui acontece. E acho que esteve muito presente nesta cimeira uma ideia que todos temos ouvido muitas vezes repetir, mas que de facto, ao nível desta dimensão da cooperação entre cidades, tem estado de facto muito fundamentada, que é a da aceleração de tendências, ou seja, a pandemia veio trazer para a primeira linha de prioridades matérias que no contexto do eixo atlântico já eram prioridades que nós estávamos a assumir. A lógica da coesão social, a lógica da questão demográfica, a questão da digitalização, da eficiência dos serviços públicos, são tudo áreas que aqui além foram sendo um pouco descuradas, não foram devidamente valorizadas, o caso da sustentabilidade também, que hoje está na primeira linha das prioridades até a nível europeu, e que nós, no contexto do eixo, já vínhamos assumindo como as grandes linhas de intervenção e para as quais já estávamos a mobilizar todos os nossos associados. E esses temas são temas que hoje exigem uma colaboração muito forte dos Estados nacionais, de canalização de recursos, desde logo dos financiamentos comunitários, para concretizar as políticas que no território em concreto, por parte das cidades, podem fazer a diferença para todos os cidadãos. E, Ricardo, pegando agora aqui, precisamente nesse tema da mobilidade, uma coisa que a pandemia, uma lição que nos trouxe foi que, com a diminuição do número de carros, a qualidade do ambiente, falando aqui na parte sustentável, veio mostrar que realmente cidades com um transporte público mais eficiente podem fazer a diferença. De que forma é que este dinheiro que virá em fundos europeus deverá ser canalizado para que definitivamente as cidades fiquem mais inteligentes nesse ponto da mobilidade? Como eu referi há pouco, um dos eixos que nós vínhamos a trabalhar é a agenda urbana. E dentro da agenda urbana do eixo, quer do ponto de vista isolado de cada um dos territórios, quer do ponto de vista da sua articulação nesta euro-região, a questão da mobilidade é uma questão fundamental. Nós temos trabalhado muito o discurso político em torno de alguns investimentos infraestruturantes, em que a ferrovia obviamente assume alguma predominância, mas mesmo num contexto mais micro, olhar para aquilo que são modos suaves, olhar para aquilo que pode ser a estímulo a modos mais sustentáveis do ponto de vista das fontes de energia utilizadas, da criação de metros de superfície, enfim, são matérias que têm vindo a ser de facto identificadas e que constam já em relatórios diversos que foram produzidos pelo eixo atlântico e pelos seus especialistas, que podem formatar políticas públicas mais amigas também da concretização desses objetivos. E o tempo de pandemia, de facto, demonstrou que essas soluções podem cumprir vários objetivos. Cumprir os desafios sanitários que a pandemia nos trouxe, cumprir as regras que em cada um dos territórios têm que ser naturalmente implementadas para salvaguardar o distanciamento social e até a preservação dos riscos de contaminação, mas ao mesmo tempo estimular novas formas de utilização dos modos de transporte e com isso beneficiar a organização e a qualidade de vida nos diversos territórios. Bem, e pegando aqui, há pouco trouxe para a mesa a questão da eletrificação da linha entre o Porto e Vigo. De que forma é que, tornando essa ligação mais rápida, também poderá haver, aliás, aqui um benefício para estas populações em termos económicos? Bueno, este é un asunto que ainda uns 10 días, Ricardo Río e eu tivemos unha videoconferencia co embaixador Rui Viñas, que é o que está a coordinar a cimeira, unha vez que a cimeira é do lado portugués, e trasladamoslle unha preocupación que era a seguinte: a electrificación va a ser un paso adiante importante, porque a liña do Miño, a liña entre Vigo e Porto, primeiro é unha liña quasi medieval, que é servida por un convoio que é pura sucata. Pura sucata, literalmente. Un día caeu o motor cando iba en movimento, outro día estragou, outro día... está na comunicación social, non está a contar nada novo, verdad? A electrificación vai permitir mellores convoios, máis cómodos, máis modernos, mas non vai haber gaño de tempo. Non está previsto gaño de tempo, apenas 5 a 10 minutos. Agora a ligazón Porto-Vigo, que son alrededor de uns 50 kilómetros, está en 2 horas e un cuarto. A ligazón Vigo-Coruña, xa,
desde hai unhos anos, que a mesma distancia está en 70 minutos. A mobilidade na Galiza mudou radicalmente. Agora toda a xente apañamos o comboio para ir. As cidades galegas, na mesma distancia que as portuguesas, están apenas a 15-20 minutos entre elas. Vigo de Pontevedra, Pontevedra de Vilagarcía, Vilagarcía de Santiago, Santiago de Coruña. Pero iso aínda non está conseguido entre as nosas cidades, designadamente as que fan parte do cuadrilátero, verdad? Bueno, do cuadrilátero quero decir, claro, Braga, Viana non é cuadrilátero, Barcelos e Famalicao, porque Guimarães nin siquiera está na liña esta, verdad? Que precisamos agora para que o comboio sexa realmente competitivo e poda cadar os mesmos tempos Porto-Vigo que Vigo-Coruña, e polo tanto podemos facer unha liña Coruña-Porto ou até Coruña-Lisboa competitiva que ligue todos os portos da fachada ibérica, atención, e que ligue os aeroportos. E como foi bendito no día, o aeroporto de Galicia, goste ou non goste o Sacarneiro, igual que o TGV do Norte, goste ou non goste, va ser o TGV de Vigo, é obvio. Entón, o que precisamos é, da parte galega, rematar o que se chama a saída sur. Por mor do TGV, que algún día chegará, din que o ano que ven, o que pasa é que o problema é que todos os gobernos din que o ano que ven, e como levan 5 anos dicindo que o ano que ven, xa non sabemos que ano vai a ser, pero un destes anos chegará o TGV, non? Entra en Vigo soterrado, até o centro da cidade. E nos o que plantexamos era o proxecto inicial de que o túnel remate até a saída da cidade, fasan novos esos apenas 20 tal kilómetros até a ponte Valença-Tui. A ponte de momento está reforzada, serve perfectamente, pero entre Valença e Porto é preciso un novo canle. Non un novo trazado por outro lugar, sino por os mesmos lugares, pero un novo canle. Porque agora hai varios constreximentos que están a impedir gañar tempos. Está, por exemplo, o cruce de Vilanova da Cerveira por aquel Baden, que xa un milagre e o comboio ainda non acabara no campo da feira. Está o problema da ponte antes de Camiña, está o problema de Hermesinde e algún outro constreximento. Só que un novo canle, dando servicio ás mesmas cidades, tería ademais dous gaños extraordinariamente importantes. Un, que levamos anos pedindo, é a ligazón ao Sacarneiro. Quen veña do norte, quen veña do sur, da igual, de Porto, ao final ten que chegar a Campaña e apañar o metro ou ir de carro. Non há unha ligazón directa ao Sacarneiro. E a segunda foi unha proposta que foi posta por Ricardo Río há uns anos, e que estamos a falar dende entón co goberno, que Braga, terceira cidade do país, non pode ficar fora da liña da Galiza. E, polo tanto, hai que facer o bypass de Braga para que o comboio pase por Braga. Eso, un novo canle o permitiría. Se o goberno español dá inicio aos traballos até fin de ano, que o único que ten que facer é licitar o estudio informativo previo, que en España sempre o fan enxeñerías privadas. E Portugal dá instruções a IP, que sempre fai IP, dos mesmos traballos, que ainda non terían ni siquiera custo na parte portuguesa, porque o fai a propia os enxeñeiros da IP, habería hipóteses reales de que unha nova liña competitiva, rápida e con estos tempos estivera pronta no 2030. Mas, atención, o 2030 é despois da mañá. Precisamente, 2030 é depois da manhã, e o que é que se pode fazer agora para que esses projetos não fiquem na gaveta e que acelerem? Bueno, Ricardo pode contestar mellor que a min, que é o político, é Ricardo. Passa a bola aqui. Fazemos aqui um bocadinho de moderação intercalada. Ricardo, está mais... A questão é sobretudo política, de facto. Há muito trabalho técnico já realizado. Aliás, nós temos procurado munir-nos dessas colaborações para sustentar as nossas posições. Nós não gostamos, ao longo dos anos, antes mesmo de assumir a presidência, o legado do eixo tem sido sempre esse. Há sempre uma lógica de fundamentação técnica das propostas que são apresentadas e, portanto, nós temos intervido com base em trabalhos que são realizados por pessoas ligadas aos diversos setores e que fundamentam as opções que preconizamos. E estas propostas são propostas que estão hoje já pré-avaliadas e, portanto, falta, sobretudo, uma dimensão de vontade política de cada um dos governos de per si e depois na sua articulação para lhes dar andamento e para acelerar o processo. Nós vimos isso agora em relação à modernização da linha do Minho e desta ligação Porto-Vigo, a dificuldade que foi, os atrasos que se verificaram no lançamento dos concursos, na realização das obras e em termos de resultado final, com resultados que não são assim tão transformadores como aquilo que nós desejaríamos. E esta questão da linha ferroviária, para lá da própria inserção entre a Galiza
e Portugal, porque não é só uma lógica de linha Porto-Vigo, nós trabalhamos cada vez mais numa lógica de Corunha-Lisboa, e é esse, digamos assim, esse espaço que estamos a preconizar como um espaço de otimização da ferrovia, é também uma forma de inserção de Portugal nos canais de ligação europeia, porque a verdade é que quando nós defendemos a proximidade do TGV na Galiza, ou quando falamos de uma outra aspiração que andamos a trabalhar há alguns anos esta parte, que é da ligação entre Puebla de Sanabria e Bragança, obviamente que estamos a pensar que a poucos minutos de distância, por força desses investimentos, nós conseguimos inserir territórios como o interior do Norte ou como, obviamente, o litoral, naquilo que são os principais meios de drenagem de ferroviária para o resto de Espanha e para a Europa. Ou seja, com este dinheiro que agora Portugal irá receber nos próximos anos, essas ligações, e será certamente uma ajuda para que se possam fazer essas ligações, e torna-se mais necessário ou seja, passa de certa forma a não haver desculpa para não avançar com determinados projetos que são essenciais, que é para esta cooperação transfronteiriça, e isso será sem dúvida importante para... Isso é o trabalho que nós temos feito, sobretudo ao nível das instituições europeias, porque a verdade é que, digamos assim, nós temos legitimado com os comissários que têm tido a tutela destas pastas a possibilidade de os governos nacionais afetarem fundos comunitários a estes projetos. E, sendo isto identificado como uma prioridade em termos de corredores europeus de circulação ferroviária, obviamente que caberá apenas aos governos nacionais alocarem as verbas de que dispõem à concretização destes projetos. Outra das questões que se falou muito na conferência que aconteceu em Pontevedra foi o facto de o dinheiro, os fundos, terem de chegar às empresas, às pequenas e médias empresas. Na sua opinião, acha que esta a economia que queremos recuperar agora irá fazer-se muito à base dessas pequenas e médias empresas e não tanto das grandes empresas, onde muitas vezes são canalizados muitos fundos? Eu espero ben que sí, que sexa así, non sei se irá a ser, pero vamos traballar porque sexa así, porque o que nos interesa son esas pequenas empresas que son do territorio, que son a nosa xente, que son a xente que paga aquí as tasas, os impostos, verdad? Ti repara, se as pequenas empresas de aquí, do territorio, as loxas, os autónomos, etc., nos deixamos caer, nos vamos a ter que pagar un valor suplementario en axudas sociales no desemprego. Por lo tanto, os fondos europeos non poden ir, no caso, por exemplo, español, non poden ir para Iberia. Iberia, a compañía aérea, non é española. Iberia é inglesa. Por lo tanto, Iberia nin siquiera é europea. E España non pode ser o cabalo de Troia para que os ingleses que se foron de Europa ahora estén a recibir diñeiros da Europa. Para quen ten que vir este diñeiro? Este diñeiro ten que vir para os hoteles de aquí, para os restaurantes, para as axencias de viaxes, para as axencias de turismo de aventura, que a nosa xente, que a xente que paga que os impostos, e que nós temos a obriga de defender a nosa xente, non a multinacionales que están a facer un lobby, ás veces incluso inmoral, solamente para tapar unhas contas de resultados que xa eran negativas antes da pandemia. Ricardo, agora pondo aqui em questão o assunto das CCDRs, de que forma é que as CCDRs podem ter um papel ativo nesta mudança que se quer para a economia pós-Covid? As CCDRs estão a viver um processo, desde logo, de transformação daquilo que é a sua legitimação política, e eu julgo que isso é importante, porque há muitos anos esta parte que defendo que um dos grandes desafios que qualquer responsável da CCDRN teve que enfrentar é a incapacidade de ser um representante efetivo, legítimo do território. Os presidentes das CCRNs foram até agora nomeados pelo Governo, eram um agente desconcentrado do Governo no território, e isso obviamente que por melhor que fosse o seu desempenho, por maior que fosse a identidade de cada um deles com o território, como aconteceu ainda agora com o professor Fernando Freire de Sousa, era um fator limitativo daquilo que é a capacidade de reivindicação e de representatividade do território. E eu espero que este processo, que não é um processo perfeito, que obviamente tem também algumas limitações na forma como acabou por ser formatado, possa contribuir para esse reforço da legitimidade das CCDRNs enquanto agente de representação do território. O professor António Cunha, que provavelmente com toda a naturalidade será eleito na próxima semana para presidente, é uma pessoa que também, além de tudo mais,
tem essa perspectiva que para nós é muito importante da relevância da cooperação transfronteiriça. Já assim aconteceu enquanto académico, enquanto universitário, que esteve diretamente envolvido na cooperação com as várias universidades galegas, em vários projetos, também do ponto de vista da ligação ao tecido empresarial e, sobretudo, de uma dimensão que é, digamos, aquilo que acaba por cozer tudo isto, que é a dimensão das políticas públicas em termos de desenvolvimento urbano. E eu acho que quando nós conseguimos, em conjunto, mobilizar todos estes agentes para projetos comuns, seguramente que o território será beneficiado. Ricardo, mas falando precisamente desse método, até aqui havia uma nomeação direta, mas desta vez houve uma espécie de entendimento entre PS e PSD. Não será também aqui uma nomeação e não propriamente uma eleição? Eu diria que não é uma nomeação porque, desde logo, passa pelo crivo dos autarcas e de todo o caderno eleitoral que foi composto para formatar este processo eleitoral, e só com o voto dos autarcas é que o Presidente e o Vice-Presidente serão... Mas a maioria dos autarcas pertencem a essas cores políticas. Eu acho que mas nenhum de nós é carneiro para seguir pura e simplesmente aquilo que são as orientações de estruturas partidárias, e uma coisa eu tenho perfeitamente adquirida: se a solução final desse processo negocial não tivesse agradado aos autarcas, se calhar alguns dos responsáveis políticos poderiam ter algum desencanto naquilo que seria a realidade no território, porque naturalmente que os autarcas, enquanto membros do caderno eleitoral, escolheriam uma solução que defendesse os interesses do território, independentemente das orientações das estruturas partidárias. E neste caso, felizmente, desse processo de entendimento resultou uma solução, no caso a candidatura do professor António Cunha, na qual eu me revejo completamente e que acho que vai ser um excelente presidente da Comissão de Coordenação. Bem, continuando aqui nesta ótica de municípios, os municípios foram fundamentais na pandemia de Covid-19 porque foram os que muitas vezes estiveram mais próximos, estiveram na linha da frente e muitas vezes se substituíram ao papel do Estado Central, porque estavam lá, estavam mais próximos. Esta pandemia trouxe também a certeza de que os municípios têm que ter mais autonomia? Nítidamente. De facto, quen salvou toda a crise a nivel social, quer que en España, quer que en Portugal, foron os municipios. Quen atendeu a xente, era un caso que se deu nas nosas cámaras, Ricardo pode falar millor dela, tamén se deu nas cámaras galegas, verdad? Que era xente, crianzas, que infelizmente a única comida forte do día facían na escola. E hubo que rapidamente preparar un dispositivo para que esas crianzas continuaran a recibir a comida na casa. Eso foron as cámaras que nos o fixeron, que nos mantiveron quase a actividade cultural a través de YouTube, a través dos continuos vídeos, que nos estaban comparecendo os presidentes para encoraxar aos cidadáns nun aspecto moito complexo que foi a crise psicolóxica que tivo a xente que tiña que estar fechada na súa casa. E había familias enteiras que tiñan que estar fechadas apenas en 40 ou 50 metros, verdad? Entón, ter a imaxen de un líder, de alguén que lles animaba, vamos a ir desta, ánimo, vocês non están sós. Eso foi un traballo extraordinario. Outro problema, que isto se deu máis en España do que en Portugal, tamén un pouco pola tipoloxía española. España é sabido que é un país cunha grandísima porcentaxe de economía sumerxida. En portugués tedes outro nome. Economía paralela. Economía paralela, exactamente. Pero bueno, toda a xente percibe, verdad? Claro, hubo autarcas nosos, eu lembro que contaba o alcalde de Santiago, Pepe Bugallo, que da noite para mañán viron que donde esperaban ter o millor, pois 1000 demandantes de apoio, de comida, encontráronse o millor 3000. Porque había 2000 que estaban en economía sumerxida, que non existían, que se encontraban sin traballo. Un dos problemas graves que está tendo en Madrid é que nos bairros máis sociais a xente recusa facer as probas do COVID por temor a perder o traballo, porque as condicións son absolutamente xatas ou ata veces son simplemente ilegais, emigrantes, que están a ser contratados, en fin, en condicións indignas. E esta xente recusa facer as probas porque pode ficar sin a única receita que ten. E claro, son contaxiadores se teñen o COVID, que é moito probable que o teñan, verdad? Ben, toda esta situación en todos os ámbitos, quen foi quen forneceu as casas donde había máis unha fenda digital até dos computadores e das tablets para que as crianzas pudieran continuar coa escola na casa? Foron as cámaras. É dicir, o goberno portugués fixo unha xestión da pandemia moito mellor que a española. Moito mellor. E, de facto, foi un exemplo. Ao nivel nacional. Pero ao nivel local
só foron as cámaras as que deron a cara. Ricardo pode decir que foi unha das cámaras, ademais, que foi en vanguardia deste traballo. E no caso galego non foi a Xunta, non foi a Comunidade Autónoma, nin foi o Goberno Central. Foron as nosas cámaras que nos trataron da parte social, que nos trataban, eran as nosas cámaras que nos enviaban aos servicios da limpeza a desinfectar as rúas, verdad, os camiones que habitualmente tiran auga, os levaban a desinfectar as rúas. O papel que xogaron as nosas cámaras foi determinante. Por eso é fulcral que agora se recoñeza tamén o papel das nosas cámaras, porque máis son as que saben que xente o necesita, para que se necesita, donde se necesita. Si queremos que o diñeiro realmente sirva para a recuperación do país, ese diñeiro ten que ser saído, sin ou sin, pelas cámaras. E se non vamos a volver a todos os erros do pasado. E xa non dá. Isto é como o final da Segunda Guerra Mundial noutra escala. É unha era nova. Temos que mentalizarnos que xa quase nada va a ser igual que antes. E en algúns aspectos ainda va a ser mellor que sexa así. Pero o primeiro que temos que mudar é a descentralización. E non estou a falar de regionalización, que é un outro asunto distinto. O papel das cámaras é totalmente relevante. Demostrouse, ten que ser recoñecido, e non se pode continuar a facer as cousas sin contar coas cámaras. Ricardo, começou esta caminhada, foi eleito Presidente do Eixo Atlântico em fevereiro. A pandemia rebentou, por assim dizer, em março. Como é que acompanhou esse desafio? Ou seja, muitos projetos tiveram que certamente ficar parados, mas percebeu-se a urgência de os projetos que estavam e outros novos avançarem. E como é que olhou? Houve entre os autarcas espanhóis e os portugueses, houve aqui, falavam, porque era uma situação nova tanto para Portugal como para a Espanha, havia essa entreajuda? Sim, houve uma relação de grande colaboração e de grande efetividade dentro do próprio Eixo Atlântico. Obviamente que os grandes projetos e aquilo que eram as atividades comuns e aprazadas para este ano foram todas suspensas ou adiadas. O caso concreto em relação a Braga, nós seríamos em 2020 capital do Eixo Atlântico da Cultura. Todas as atividades tiveram praticamente que ser adiadas para 2021, onde iremos reatar essa iniciativa, mas várias outras que estão, digamos assim, no cardápio habitual do Eixo Atlântico. E reorientamos o nosso trabalho para essa dimensão de partilha de boas práticas, que foi fundamental. Porque, como dizia muito bem o Joan, independentemente das políticas nacionais, que eu não consigo fazer o juízo que ele fez aqui relativamente à conduta do governo espanhol, acho que o governo português, no cômputo geral, teve um desempenho positivo, mas ainda assim foi um desempenho insuficiente que necessitou de uma complementaridade crucial com o trabalho que foi desenvolvido no terreno pelas autarquias. E como ele dizia muito bem, se houve coisa que mais uma vez este processo demonstrou, foi a necessidade de acelerar a descentralização, mas não uma descentralização na linha daquilo que tem sido desenvolvido, de mero endosso de tarefas, quase diria, administrativas para as câmaras municipais, mas sim de conceder poderes, recursos às câmaras municipais para desenvolverem ações concretas. Nós demonstramos durante este período a nossa capacidade de liderança, e não falo apenas por Braga, falo por todos os concelhos de uma forma mais ou menos transversal, naquilo que são as grandes cidades que pertencem ao Eixo Atlântico, na área social, na área das políticas de saúde, que não é uma competência direta das câmaras municipais. Eu recordo que se não tivesse sido a intervenção das câmaras municipais, nunca teriam sido realizados os testes que foram disponibilizados à população em geral, aos equipamentos sociais, e isso foi um dos fatores fundamentais para, num determinado momento, conter a propagação do vírus. Outras respostas que foram articuladas com as unidades de saúde, em termos de unidades de retaguarda, hoje mesmo a Braga está a disponibilizar novamente essa unidade, vários outros concelhos estão a fazer, e isso diria, a demonstração cabal de que as câmaras municipais são capazes de assumir responsabilidades mais alargadas do que aquelas que têm, em áreas diferenciadoras, sem nunca pôr em causa a articulação que é necessária com as entidades do Estado Central, seja ao nível dos ministérios, seja ao nível dos organismos desconcentrados de âmbito regional, seja de âmbito local. Nós tivemos uma relação de colaboração, mais uma vez em Braga, por exemplo, de total articulação com o ACES, com o hospital, com a Segurança Social, com a Delegação de Saúde Pública, e se não tivesse sido esse espírito de colaboração, seguramente que a realidade teria sido muito pior do que aquela que foi e que está a ser. Ricardo, trazendo aqui à mesa outra vez uma ideia que já falamos aqui, que foi a digitalização, e o que é que esta pandemia nos mostrou de quão importante é avançarmos com muitos projetos de âmbito digital. Essa ligação entre as autarquias, o Estado Central e diversos outros organismos, acha que agora se percebeu realmente que
é importante haver um veículo digital mais próximo para que as coisas funcionem de outra forma, de certa forma tirar alguma burocracia que muitas vezes existe. Obviamente que quando se fala aqui da digitalização não estamos só a falar das videoconferências que tivemos que fazer tantas vezes durante todo este período, mas a verdade é que a modernização administrativa, a criação de serviços de proximidade é algo que tem que ser uma aposta clara do Estado Central. Tem havido ao longo dos anos algumas pequenas vagas de impulsos desburocratizadores, de criar os chamados simplexes na administração pública, de levar a administração pública até mais próximo dos cidadãos, e por exemplo o caso das lojas do cidadão ou dos espaços cidadão são um excelente exemplo disso mesmo, mas de vez em quando também percebemos algum tipo de tiques em sentido contrário. Por exemplo, num período como este que vivemos e até antes da pandemia, nós acompanhamos, e o Porto Canal fez várias peças sobre isso, as dificuldades que os cidadãos tinham em aceder aos serviços de renovação dos cartões de cidadão. O que nós assistimos hoje é alguma reticência em que esses serviços possam estar disponibilizados em toda a rede de espaços cidadão que estão hoje disseminados por todo o território. E eu acho que é importante ter coragem para concretizar esse tipo de mudanças e para aproximar a administração pública dos cidadãos, usando de uma forma claramente convicta as autarquias locais, sejam as câmaras, sejam as juntas de freguesia, como veículos de concretização dessas políticas. Bem, e falando, continuando neste tema da digitalização, e obviamente quando falamos em digitalização não falamos só nestas conferências como o Ricardo dizia, falamos na digitalização da máquina do Estado e as pessoas conseguirem ir a um portal e resolver os problemas de uma forma simples e não terem que andar com papéis para trás e para a frente. Isso também é importante, não só para o dia-a-dia das pessoas, mas também é importante para a economia, ou seja, se, por exemplo, uma pessoa quer abrir uma empresa, se esbarra com toda a burocracia, vai demorar muito mais tempo a fazer um determinado investimento. Neste caso, havendo esta digitalização e sendo acompanhada pelas autarquias, será também um passo importante para a economia. Sí, nítidamente. Unha das cuestións que foi colocada no debate foi colocada por xente como Miguel Pollares, por xente como Carlos Moeda ou como o expresidente da Xunta de Galicia, Fernando González Laxe, que é un dos mellores economistas que temos en economía marítima mesmo a nivel europeo, foi que tiñamos que ter unha administración máis eficaz, máis áxil, máis eficiente, e que efectivamente unha persoa que está a investir non pode estar pendente dunha burocracia municipal, cando ás veces hai lugares que para poder mesmo pedir o permiso xa ten que ter constituída a empresa, xa ten unha serie de despesas, etcétera, verdad? Pero claro, vou poñer outro exemplo. Unha das empresas xaves a nivel mundial é a Inditex. Inditex é galega, todo o mundo sabe. E como é que compite Inditex, por exemplo, con empresas como Amazon? Consugando perfectamente o que é o ámbito físico co ámbito digital. Ti podes agora comprar calquer prenda de textil en Inditex, verdad? En Zara, en Massimo Dutti, etc. É obvio que unha loxa nunca vai a ter todas as referencias que ten internet. Ti podes recibirla na casa ou na loxa. Se non gostas, ti levas a loxa e trocas inmediatamente. Ti podes, seguir todo por internet, pero logo, calquer problema físico, vas a unha loxa. Porque ás veces a reserva da xente non é a compra, é que pasa despois na posventa. Eso quer decir que tamén temos que digitalizar a economía, temos que digitalizar o mercado. Por que Amazon consigue suceso? Porque ten unhas hipóteses que a pequena loxa non ten, porque non se agrupa con outras loxas, porque non crea portales de venta, porque non crea garantías de devolución. É dicir, eu, por exemplo, quero comprar, pois, por poñer un exemplo de algo que Ricardo sabe que adoro, quero comprar no Natal o meu bolo rei de sempre. Non teño problema, estou aquí todas as semanas. Pero se non estou aquí todas as semanas, eu non podería comprar. Por qué? Porque non podo comprar por internet. Agora xa comeza a ver algunhas pastelerías, algunhas cafeterías, efectivamente. Eu, por exemplo, cos meus amigos coñecen, en fin, os viños do Douro, os albariños e os viños verdes por min. E agora xa comeza a ver adegas que xa venden por internet. Ata agora era eu que cando algún quería levaba as caixiñas no meu carro. Agora xa comenzan a ter por internet. Por lo tanto, un problema histórico absolutamente inacreditável, que a imposibilidade de comprar viño portugués en Galiza, ni siquiera en Vigo, 30 kilómetros, agora se soluciona pela digitalización.
Porque xa hai empresa que colocan a súa oferta en internet, ten todas as garantías, se você ten calquer problema, se o viño, en fin, chega estragado, calquer cosa nos resolvemos. Eso é digitalización. Por lo tanto, axilidade na administración, facilidades ao investimento, mas tamén, atención, non podemos culpar de todo a administración. Tamén o tecido asociativo económico, as pequenas loxas ten que asociarse, ten que digitalizarse, ten que entrar no século XXI para poder competir, porque unha das cousas importantes da pandemia é que a xente ficou moito sensibilizada da importancia do local, de que paga a pena comprar no local. Tamén, oi, Amazon ten moitas cousas que a mellor nas loxas non consigues, pero vamos a ver primeiro se o aquí. E pode ser un bocadinho máis económico Amazon, non, porque Amazon non paga cá os seus impostos. E foram essas lojas, permite-me interromper, que na altura da pandemia, essas lojas mais próximas, que foram à casa das pessoas, que foram ao vizinho levar o que era preciso, que foram levar e as pessoas deram valor a isso, non é? Mira, vou-te contar un exemplo sobre o que dis. En Barcelona, que a xente, en fin, da equipa o sea, que Barcelona en estes temas é do máis avanzado a nivel europeo, e a equipa que estuvo a facer os planes de mobilidade de Barcelona e a que está a facer os planes de mobilidade do Eixo Atlántico en parcería con especialistas portugueses, obviamente, verdad? E tamén galegos. Crearon unha idea fantástica que está a correr 5 estrelas, que é o que chaman os supercuarteirões, que é unha forma de tirar o carro das pequenas rúas, peatonalizar, porque a xente percibeu que non precisaba ter o carro, ten que chegar ao garaxe, está ben, e se non tira o carro fora, você pode ter o carro 2 rúas máis alá, que non perde. Ben, e a seguir que fixeron? Unha cosa que chaman as sendas seguras. As sendas seguras son unos percursos que son como os confluentes dos ríos, verdad? Que van todos confluindo no río principal até chegar á escola. Entón, oye, tes unha crianza, 5 ou 6 anos, tes que comezar a traballar antes, non consegues, non se preocupe, coloquen a senda segura. O pida, en fin, a veciña que coloquen a crianza na senda segura. Bueno, non sei exatamente cal é a idade. Esa senda está vigilada por videocámaras. Mais quenes son os vigilantes da senda, os que vigilan que corra ben, que as crianzillas non teñan problema? Os comerciantes do bairro. Porque cando as crianzas van para a escola, moitos dos comerciantes, bares, xa abriron. Por lo tanto, os comerciantes son os vigilantes da seguridade das crianzas, son, por lo tanto, os apoiantes dos pais e das mães, que en trocas consumen no bairro, porque son conscientes do que te acabas de decir, que isos pequenos comercios de proximidade son o complemento da súa casa. O sea que fíxate se tes razón, non só na pandemia, incluso en outras experiencias. E todo que non investamos en pequeno comercio, o vamos a ter que investir en axudas ao desemprego. Porque de onde se pagan as axudas ao desemprego? Dos impostos da xente que traballa. Agora, tamén é verdade que o pequeno comercio ten que ser competitivo, non basta con ser de proximidade. Ten que ter produtos, ten que ter precios, en fin, non quero decir que sexan máis baratos que as grandes superficies, pero teñen que ter precios accesibles, e logo teñen que ter complementariedade das grandes superficies. Es decir, poño o exemplo de París. Cando en França comenzaron as grandes superficies, que quasi naceron ali, o Carrefour, o Continente, Champion, Casino, todos estos, hubo moitos pequenos loxas que dixeron, eu non podo competir, que vou facer? Especializarme. As padarías. As padarías convertíronse en boutique do pan. Um produto específico que dá a diferenciação. E as autarquias, agora aqui falando neste processo de digitalização, tiveram também um papel fundamental nesses pequenos negócios que foram criando projetos digitais para que se pudessem escoar os produtos. Mas para terminar, estamos muito próximo de terminar esta nossa conversa, e uma última pergunta para os dois. Que lições podemos tirar desta pandemia? Eu acho que a primeira lição é de que nunca estamos preparados para tudo e que, obviamente, temos que ter a flexibilidade para, perante novos desafios, termos capacidade de reagir de uma forma proativa o mais depressa possível. O segundo aspecto é o valor da colaboração, que há pouco eu enunciava do ponto de vista sanitário, mas que obviamente esteve presente em todos os domínios. A colaboração entre empresas e a sociedade civil, aquilo que foi o trabalho de articulação entre os poderes do Estado Central e os poderes públicos, entre os poderes públicos e as várias instituições, acho que, e os próprios cidadãos, aquilo que foi a mobilização de uns para ajudar os outros, é o principal valor que a humanidade tem que preservar e que a pandemia naturalmente muito valorizou. Muito bem. Joane, rapidamente uma lição, na sua opinião, que fique desta pandemia.
Nada vai ser como antes. Os eixos principales teñen que ser o social, a innovación e, por tanto, a digitalización e a sustentabilidade. E os gobernos teñen que aprender que os cidadáns que lle votan moran nas cidades. E, polo tanto, como os cidadáns que votan aos gobernos moran nas cidades e elixen democráticamente o seu presidente, os gobernos teñen que pensar que o goberno da cidade ten que pasar sempre pelo presidente e que o presidente nunca é ou nunca debe ser o enemigo do goberno por razones políticas. Muito bem. E é assim que chegamos ao fim. Muito mais certamente haveria para falar. Chegamos ao final deste especial Informação Eixo Atlântico. Tive comigo Joana Mau, secretário-geral do Eixo Atlântico, e também Ricardo Rio, presidente do Eixo Atlântico. Foi um gosto esta conversa que nos levou a uma conclusão: nada poderá ser como antes.